Isso. E aí você fala se tá muito... Vamos lá. Vamos entrando aqui. Foi aí? Gente, só um pouquinho que a gente já está começando a nossa live. A gente só está esperando as pessoas entrarem e também sincronizando tudo certinho nos outros dois ambientes que a gente vai fazer a transmissão. A gente vai transmitir também pelo Mundo da Psicologia e a gente vai transmitir também pelo Facebook do meu pai, Alexandre Ribeiro. Então a gente só está sincronizando tudo certinho e a gente já começa. Um minutinho, por favor. Enquanto isso a gente pode ir dando um oi para quem está chegando, né? A Kellen. Oi, Kellen. Obrigado por ter vindo. A Kellen está sempre junto nas lives. A Fabiola, a Shirley, a Flávia, a Aline. Tá todo mundo chegando aí. A gente só está treinando de configurar a nossa live. E aí a gente já começa. Vocês estão vendo no meu, vocês estão vendo meia cabeça aí do meu irmão, que ele está terminando de configurar a live no blog Mundo da Psicologia. Então, enquanto isso, eu vou sugerindo para as pessoas que estão aqui, enquanto está começando a funcionar tudo direitinho, vocês darem uma entrada em dois blogs diferentes. Eu acho que um é duas páginas do Facebook para vocês conhecerem. Um é o Mundo da Psicologia, que todo mundo agora já está sabendo que também o meu irmão trabalha nela, é um dos fundadores, junto com a Gabriela. E também na página do Consultório de Psicologia Alexandre Ribeiro, que é a página do meu pai. E se quiser entrar no site, é www.emterapia. Não, vamos divulgar www.oconsultorio.com. Oconsultorio.com. Bom, aproveitando, já vou passar aqui a palavra para o meu pai Alexandre Ribeiro, para ele dando o oi inicial dele aqui. Para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui com vocês, juntos e com pessoas muito queridas que eu tenho certeza já estão acessando, já estão chegando nessa live. E eu espero que seja um trabalho muito produtivo e que ele possa contribuir, como todas as nossas ações, para o desenvolvimento, para o crescimento das pessoas. Uma boa tarde e estamos juntos. Bom, eu sou Emanuel, acho que todos da rede do meu pai e da rede do meu irmão me conhecem, né? Porque a gente está sempre junto aí nas fotos, fazendo coisas juntos, aparecendo juntos. Então eu fico muito feliz de poder estar aqui e poder estar trocando junto com os dois, que eu tenho a maior admiração, inspiração na minha vida, e poder dividir isso com vocês, né? Poder trazer perguntas de vocês, a gente trocar assuntos em comum aqui sobre a psicologia. Muito bom, gente. Agora tá tudo certo, né, Manu? Funcionou? Tá, ele tá terminando de carregar ali. Tá, então o pessoal que já vai entrar via Mundo da Psicologia já pega a gente durante a execução aqui da nossa live, mas todo mundo que está entrando pelo meu pai, pelo Facebook do meu pai, e o meu Facebook já está por aqui, já está funcionando, né? Então deixa eu contar um pouquinho como que surge essa ideia, como que surge esse desejo de poder colocar nós três em grupo e pôr a gente para discutir psicologia. Então, para quem é meu aluno, eu sempre falo do meu pai, sempre falo do meu irmão, vocês sabem que a gente está sempre trazendo exemplos e dizendo um pouco dessa dinâmica bacana de poder discutir psicologia. E isso foi sempre, né? Então, eu nasci já dentro, meu pai já era psicólogo, né?
Então a psicologia foi muito vivida e do mesmo jeito que a psicologia é intensa para mim, é intensa para o meu irmão, sem dúvida nenhuma que foi muito intensa durante os meus anos iniciais pelo meu pai, né? Então essa dinâmica de poder estar sempre batendo papo sobre psicologia, às vezes eu até falo que esse é o tema que a gente gosta de bater papo, né? Que quando a gente senta para tomar um café, a gente está sempre falando de psicologia, refletindo, desde coisas teóricas até pensando em casos, pensando em como educar a psicologia. Então a ideia de reunir todo mundo aqui para a gente poder bater esse papo era essa, que a gente pudesse trocar junto com as pessoas, porque a internet propicia hoje a gente está em 3, é como se a gente tivesse 3 emissoras, né? Uma é emissora das pessoas que veem a audiência do mundo da psicologia, a outra é emissora com a audiência das pessoas que seguem meu pai, e agora a audiência das pessoas que estão em troca comigo. E isso é muito interessante, a gente poder abrir 3 canais e bater papo com todo mundo sobre a prática clínica. Eu acho que um pouco do que eu faço dentro do meu Facebook é falar muito da prática, mas eu sempre pensando muito como professor, como educar, como trocar. Eu acho que aqui a gente poder sentar e falar só da clínica, não falar tanto de teoria, não falar tanto, não se prender tanto à base ultra, trazer o artigo aqui para discutir, eu acho que esse é o ganho, né? A gente poder falar da experiência de uma pessoa que está há tanto tempo e de pessoas que estão construindo a sua experiência. Então acho que essa é a dinâmica. A gente tem, eu aqui do lado estou com um celular para poder acompanhar um pouco os comentários. A gente também tem a Gabriela Blasi, que está aqui, que é a outra coordenadora e fundadora do mundo da psicologia. E ela também vai ajudar a gente com perguntas das pessoas, porque a dinâmica aqui é difícil, a gente correr atrás de ler tudo. Claro, não quero ficar olhando para o celular o tempo inteiro, né? Mas eu acho que a dinâmica é um pouco essa. Acho que a primeira coisa que eu queria pedir para todo mundo que está aqui, e vocês sabem como que a internet funciona, o like ajuda muito a gente saber a temperatura do quanto que a live está funcionando ou não, mas é no compartilhamento que a gente chega em quem precisa, né? E aqui, tanto pessoas que se interessam por psicologia, quanto aqueles outros psicólogos e interessados que querem entender mais sobre a clínica, tá? Então, se todos vocês puderem compartilhar esse vídeo, essa live, a gente agradece bastante, tá? Então, eu queria começar pedindo, vou passar a palavra para o meu pai, e começar com a seguinte pergunta para o meu pai. Como que a tua experiência na psicologia construiu a tua carreira? Como que a tua carreira foi construída através da psicologia? E aí você já podia aproveitar na resposta e também falar um pouquinho do consultório e de toda a sua história. Bom, antes de falar sobre a minha carreira, para que a gente possa entender até essa nossa reunião aqui, para mim é uma alegria muito grande, é um sentimento, é uma emoção muito forte estar nesse momento com os meus 2 filhos aqui juntos, né? Eu vejo que o que nos uniu muito na psicologia foi essa grande consciência, essa grande vontade de ajudar as pessoas. Eu acho que nós 3 partilhamos muito da ideia de que a psicologia é, no fundo, um processo onde a gente mergulha para uma vida com maior qualidade, para desenvolver saúde mental. E nesses anos todos, como o Tiago vinha falando, nós 3 sempre fomos conversando sobre isso. E nós somos 3 pessoas muito vocacionadas em ajudar pessoas. Eu acho que essa é a nossa grande vocação e que a gente vai ter aqui a oportunidade de contar como eu fui percebendo isso nos meus filhos, uma vez que eu tinha isso, como isso foi se desenvolvendo dentro da nossa família. Eu acho que é uma experiência muito rica e que eu tenho certeza que ela vai contribuir muito também com a tua família, com as tuas experiências, porque o objetivo é a gente ganhar, nós todos aqui,
nesse diálogo que nós estamos estabelecendo. Agora, a minha carreira, esse centro, essa preocupação com a ajuda ao outro, ela se desenvolveu muito antes mesmo de eu fazer um curso de psicologia. Eu acredito, Tiago, que o marco disso foi por volta, quando eu tinha 14, 15 anos de idade, que eu senti de uma forma um apelo muito grande dentro de mim para um trabalho que fosse social, né, Manuel? Para um trabalho de ajuda às pessoas. Esse chamamento, ele me levou a um trabalho na Casa da Criança Jesus Gonçalves. E este trabalho que eu realizei na Casa da Criança, ele confirmou para mim que esse era o meu caminho, né? Que participar disso era legal. A partir daí nós fomos reunindo amigos, estabelecemos uma associação chamada Nosso Grupo, e com esta associação nós pudemos levar o nosso trabalho a uma comunidade carente chamada de Comunidade Marconi, lá no início da Via Dutra, da rodovia. E lá nós começamos um trabalho e foi confirmando a experiência, aquilo foi crescendo dentro de mim, daí vem o curso de psicologia, o trabalho no Centro de Valorização da Vida, na CVV, outras instituições, e foi se confirmando que este era o caminho. Quando me formei, nós formamos o consultório de psicologia, e que ele existe hoje há praticamente 37 anos. Sempre numa proposta muito aberta à comunidade, quer dizer, receber as pessoas, foi dessa forma que ele nasceu e é dessa forma que ele seguiu nos 37 anos. Procurar, na medida do possível, não fechar a porta para ninguém. Quer dizer, acolher as pessoas dentro da nossa proposta de trabalho. Acho que basicamente, respondendo a tua pergunta, querido, foi essa. Eu vou puxar a palavra um minutinho, vou passar para o meu irmão, Emanuel, mas eu acho que a gente tem muito para explorar a partir disso que você estava falando, né? Acabei de lembrar uma coisa que você sempre falava para mim, a importância do CVV para refinar o olhar do terapeuta, né? O quanto que esse trabalho de escuta, ele é essencial para um terapeuta, né? E o quanto que o CVV era um projeto lindíssimo de apoiar e de participar e de trabalhar nesse projeto. Né? Não, sem dúvida. Inclusive no ano passado teve muita gente falando do CVV na internet, e agora acho que foi no começo, em janeiro branco, isso. Janeiro Branco, esse projeto que está acontecendo para prevenção da saúde, estimulação e prevenção de problemas com a saúde mental, muita gente falando do CVV. Não sei se vocês viram, mas logo na virada do ano, no dia 1, as pessoas colocavam no Facebook assim: se você conhece alguém que tem dificuldade, poste isso no seu Facebook para ajudar pessoas que têm tentativa de suicídio. E tinha o número do CVV, né? O CVV continua muito relevante. Eu me chamava muito a atenção, naquela época, eu atuava numa perspectiva do Carl Rogers, centrada na pessoa, e todo o nosso curso também de formação lá na CVV, de preparação, era um curso que o Valentim Lorenzetti dava, jornalista da Folha, na proposta do Rogers. E é exatamente o que você falou. Quer dizer, tinha na CVV ascensorista trabalhando, psiquiatra, banqueiro, bancário, empresário. Você tinha pessoas de todos os níveis sociais, pessoas que às vezes você se surpreendia de ver lá dentro, atuando, trabalhando. Com um objetivo comum. Comum, e basicamente, Manu, isso que o Tiago falou, era a grande capacidade de ouvir as pessoas. Né? Bom, gente, a gente vai continuar falando disso. Eu queria agradecer todo mundo que está chegando, a Veracilda, a Patrícia, a Karen, a Leia, e pedir, se possível, todo mundo compartilhar, tá? Para a gente poder ir chegando cada vez mais longe, isso é bem importante para a gente. Manu, o Emanuel, a gente sempre chama ele carinhosamente de Manu, né?
Então, o Manu também acabou de se formar, né, no fim do ano em psicologia. E tem desde sempre acompanhado e inicialmente acompanhado o pai e o irmão minimamente sempre nas discussões e tudo mais, mas ultimamente ativamente o Manu tem contribuído com a psicologia. O mundo da psicologia foi um super blog. Essa semana aí tá batendo 420 mil seguidores, então é uma pessoa que ativamente atua na divulgação científica da psicologia, na divulgação da psicologia e da clínica. Manu, quando que você sentiu que psicologia era a tua, hein? Difícil responder essa, né? Acho que muita gente vai descobrindo com o tempo, né? Eu acho que na faculdade eu tive colegas muito próximos que contavam a história de vida e durante a história de vida tiveram um clique, um start, um insight que aí levavam eles a buscar psicologia. Muita gente que vai buscar psicologia inicialmente para se ajudar, mas eu acho que já estava escrito, né? Porque com 2 psicólogos em casa, e aí logo na sequência minha namorada é psicóloga e minha cunhada é psicóloga, acho que é só para confirmar que está no caminho certo, né? A família toda. A mãe foi a única que se livrou aí da psicologia. Mas eu me lembro no meu ensino médio, eu convivia muito no consultório, né? Estudava no período da manhã, então no período da tarde eu tinha livre, convivia bastante aqui no consultório com meu pai, com minha mãe, com os psicólogos, com meu irmão. E outras experiências que eu tive do Ti também, na parte das pesquisas que ele realizou, do mestrado, artigos que ele publicava, e hora ou outra eu estava junto, participava, trazia meu grupo de amigos do colégio para participar. Então, assim, sempre tive ativo com eles, conhecendo, vendo como funciona. Então, no meu 3º ano do ensino médio, eu ainda tinha algumas dúvidas se era isso mesmo. Fiz até um processo de orientação vocacional e interessante que deu psicologia, que coisa, né? Tô aqui porque nós, eu particularmente e a mãe, nós ficamos muito preocupados e ao mesmo tempo felizes, né? Uma preocupação do tipo assim. Claro que a gente sabe que o meio social influencia muito na construção da vocação da pessoa. Claro. Não é? Agora, a estimulação, etc. Mas pelo menos do ponto de vista consciente, nós não queríamos induzir o Emanuel ao caminho A ou ao caminho B ou C. Quando o Tiago já revelou o interesse da psicologia, eu conversei com o Emanuel e eu sugeri que o Emanuel fizesse um trabalho de orientação vocacional. Isso, que foi muito bom. Com uma psicóloga que acabou conduzindo esse processo, muito interessante, e que ela procurou, de uma forma isenta, verificar como que eram os centros de interesse do Emanuel. Claro. E aí, para surpresa, alegria nossa, e aí nós relaxamos, porque nós vimos que ela encontrou essas raízes. Sim, claro. Onde a área de interesse ligada à ajuda pessoal, ligada à psicologia, estava muito presente no processo de orientação vocacional. Então, eu acredito que no geral, acho que assim, você acabou de falar, né, que o meio, o convívio, ele influencia bastante, mas eu acho que mais do que isso são os valores que são passados, né? Então, assim, sempre me identifiquei muito com as coisas que meu pai, minha mãe e meu irmão fizeram. Então você vê que é uma área em que você pode ajudar um número muito grande de pessoas, e aí existem diversos meios, né? E por isso eu fico feliz que a gente conseguiu criar o mundo da psicologia, e esse mês a gente chegou a 420 mil seguidores, né? Porque sempre, quase todos os dias a gente está recebendo mensagem de gente, de pessoas que estão precisando de ajuda, isso, aquilo. A gente procura direcionar da melhor forma possível, né? Sempre que, quando não é de São Paulo, a gente procura encaminhar para quem pode colaborar. Então acho que é uma experiência muito boa para mim. E aí esse ano eu fechei o curso, finalizei o curso no final do ano passado, né? Finalizei o curso de psicologia. E foi bom, porque eu consegui, acho que, ter
experiências que se fosse... eu consegui ver as experiências que eu vivi de uma outra forma, né? Por ter o convívio com meu pai e com meu irmão. Então, eu conseguia ter um olhar diferenciado e me permitir viver experiências diferentes. Então, uma coisa que eu sempre falo que eu acho que agregou muito para mim agora nesse último ano de faculdade é que eu consegui fazer 2 estágios diferentes. Um deles era baseado em terapia cognitivo-comportamental e um deles era baseado em fenomenologia, né? Então é legal para você pegar técnicas, formas de condução, Rogers, que sempre a gente conversa e discute aqui em casa. Então eu acho que eu fico muito feliz de poder ter me formado e ter como família eles pra gente poder ter projetos como esse acontecendo juntos, né? Aproveitando, Manu, essa última fala sua, tá chegando várias pessoas aqui, a Francileia mandou um boa noite, a Maria Cristina, a Nádia, a Elizabeth, a Luana, todo mundo mandando um oi pra gente. Boa noite. A professora Carla Tiepo, Santa Casa, e tem uma série de iniciativas muito bonitas, com cursos online, a Inédita, que é um lugar muito interessante. Eu tenho um carinho muito grande por ela. Quando eu entrei na secretaria da Sociedade Brasileira de Neuropsi, ela fez a transição, que ela era secretária, foi muito ética, muito correta na transição, e tenho um carinho muito grande por ela. Encontrei ela faz pouco tempo e sempre com boas lembranças. Ela mandou uma pergunta um pouco na linha do que o Mano estava falando, né? Mas todos seguem a mesma linha dentro da psicologia ou tem um debate interno? Eu diria um debate interno e intenso, né? E aí? Quer continuar, Mano? Depois você passa pro pai, pra mim? Bom, eu vou... Você que tá começando, então, né? Eu queria citar um pouquinho a experiência de recém-graduado, né? A gente está na faculdade e a gente ouve diversos professores dizendo que nós não podemos fazer eles até usam uma palavra, uma mistura entre abordagens, isso é antiético, isso não ajudaria o paciente. Então, desde o meu primeiro ano eu ouço isso repetidamente por diversos professores. Mas eu tenho uma experiência aqui, dentro de casa, de um irmão que foi para a área da neuropsicologia, muito TCC também, e meu pai que começou humanista Rogers, também passou pela TCC e admira tantos outros grandes psicólogos que nós tivemos. Caldeirão, né, de ideias. Então acho que assim, a gente se fechar muito, como a gente ouve na faculdade, como eu ouvi na faculdade, já eu sou TCC, então Freud não serve. Eu sou terapia cognitiva comportamental muito pouco, porque também é muito fraco, é muito simplista. Então acho que a gente precisa tentar extrair o que há de melhor de cada uma, não fazendo uma salada mista, mas procurando o melhor possível para o nosso paciente, né? Para aquela situação que a gente está vivendo naquele momento. Eu acho que foi isso que a gente discute tanto hoje em dia, né? E tenta trabalhar e desenvolver. Eu acho que é muito importante a gente ter certos pressupostos sobre o homem, sobre a pessoa humana, pressupostos mesmo filosóficos de vida, para nos nortear no nosso caminho. Nossa base, né? E isso eu acho que é muito importante. Agora, eu acho que é muito importante respeitar as diversas abordagens, os diversos teóricos e as contribuições que eles deram, né? E muitas vezes o Aaron Beck ele diz uma coisa muito interessante sobre o empirismo colaborativo. Quer dizer, é muito importante você integrar, muitas vezes, técnicas que vão te dar subsídios de outras abordagens. Claro que precisa estar coerente a tua visão de homem. Mas eu creio que isso é muito importante. Tanto é que eu acho que a gente não está mais vivendo um mundo, nesse terceiro milênio, do ou, né? Por mais que às vezes se tente isso, ou aquilo, ou o outro, né? Nós estamos vivendo um mundo do e. Integração, né? Da integração. Agora, alguns homens, dentro da própria psicologia, eles já conseguiram antever isso há muitos anos atrás. Essa coisa do e, da integração. Então,
eles se anteciparam, alguns homens, nessa visão. Claro que eu acho que nós devemos respeitar a nossa caminhada, a nossa história. Eu, durante 25 anos, eu dei aula na universidade sobre as diversas teorias da aprendizagem e da motivação. E eu sempre dizia uma coisa para os meus alunos. Eu dizia assim, olha, não é você aqui assistindo às aulas que você vai encontrar a teoria extraordinária tal. Na verdade, você só vai identificar aquela teoria que tem a ver com a tua história de vida, com você. Né? Porque para a gente abraçar um pressuposto filosófico, isso tem a ver com toda a nossa experiência de vida. Né? Fala, Tiago. E que vai se desenvolvendo com o tempo, por isso que muitas vezes a gente vai adicionando coisas, claro, né? Claro. Então, a Carla, inclusive, respondeu aqui, perfeito. Acredito que nesse século podemos avançar e perceber que o homem é o foco. Exatamente. Isso. E que temos os autores, e que todos os autores têm contribuições incríveis, né? Então, e aqui o pessoal tá falando, né? A Elizabeth falando que concorda, a Cláudia dizendo que está perfeito, e mais uma turma chegando, a Elísia também. Eu acredito muito nisso também, né? Por mais que talvez, por ter menos bagagem no mundo acadêmico, por exemplo, que você, pai, o meu pai, além de mestrado pela USP, foi professor 25 anos, né, universitário, então a minha experiência no mundo acadêmico é de mestrado e doutorado nos últimos anos, mas já deu tempo de perceber um pouquinho isso, né? De perceber que quando a gente se joga demais numa visão unitária ou de uma discussão que a gente tinha lá atrás, não sei se você lembra, que é assim, a gente tem que tomar cuidado de não transformar a ciência num Deus, né? Porque aí a gente começa a louvar e para de fazer perguntas e para de buscar coisas dentro da ciência, né? Então acho que o meu maior ganho, por exemplo, de ter construído um doutorado e um mestrado, enfim, dentro do mundo acadêmico, é que me ensinou a ver o quanto que os antigos traziam contribuições maravilhosas. Então, por exemplo, uma das coisas que eu gostei muito durante o meu doutorado foi encontrar autores lá da década de 50 e 60 que ajudavam na discussão atual hoje, por exemplo, com TDAH e reabilitação, né? Então, poder começar a descobrir que tem pessoas tão interessantes lá atrás, que estavam refletindo sobre todas as coisas que a gente está refletindo hoje, que tem contribuições e que por algum motivo desapareceram do radar moderno. Sim. Um exemplo disso é o Lúria, né, dentro da neuropsicologia, com insights para a clínica da reabilitação, que hoje estão sendo valorizados porque parece que a neuropsicologia precisou se afastar do tratamento, ir para um certo empirismo exacerbado dentro da avaliação, e aí acabou... E aí acabou que, por conta da neuropsicologia e tanto para a avaliação, conhecimentos muito amplos e muito terapêuticos, na minha visão, acabaram sendo deixados de lado. E hoje, com um foco maior, e essa é uma tendência que não é brasileira, né? No último congresso, há um ano atrás, que eu tive a oportunidade de neuropsicologia, a tendência era exatamente essa, em Boston, falar de reabilitação, falar do indivíduo, olhar para os problemas reais daquele indivíduo. Então fica claro ali nisso que os autores que têm essa visão mais ampla, eles são muito interessantes. E a gente perde quando a gente se fecha, que foi o que o Manu falou, né? Então quando eu me fecho e falo, eu sou TCC e não sou mais nada, eu sou neuropsi, não sou mais nada, sei lá, qualquer coisa, você está se fechando para o paciente, né? Para o fenômeno psicológico. A própria psicossíntese, né, da Savioli, ela foi, na verdade, e é um movimento muito energético, eu diria assim, no sentido de buscar essa integração, buscar essa visão do todo totalizante, né?
Então existiram muitos autores que conseguiram enxergar esse caminho e ter uma abertura muito grande. Eu acho que a gente conseguiu um diálogo entre as diversas abordagens, estabelecer um diálogo respeitoso, né, é muito importante. Porque senão a gente vai trazer um pouco para a psicologia uma visão de exclusão, uma visão de segregação, uma visão de como se eu fosse de um time de futebol ou de uma seita fanática combatendo uma outra seita fanática. Não é por aí. Agora, tem a provocação da Maria Cristina Amaral aqui, que eu acho que é uma bola pertinente para esse assunto, né? E tem tudo a ver com o que o meu pai faz na clínica, no consultório de psicologia, Alexandre Ribeiro, que é supervisão. Então, acho que tem uma pergunta que é bem de alguém que está na supervisão, né? No atendimento psicoterapêutico, e que o psicólogo terá no atendimento psicoterapêutico, o psicólogo terá que ter uma linha para não ser aprendiz de feiticeiro com o cliente, não é? Eu acho, assim, que é muito importante que o supervisor, os psicólogos que estão iniciando na profissão, eles tenham uma sensibilidade de respeitar essa história de vida do terapeuta. Quer dizer, aquele jovem que está chegando lá, ele não é uma tela em branco. Aí eu já estou passando uma filosofia, já estou passando pressupostos filosóficos. Ele não é uma tela em branco. Ele carrega uma trajetória de vida, de experiências, de vivências, de crenças, né, dentro dele. Então, ele vem dentro do contexto de uma supervisão, mas é muito importante dar um espaço para ele conseguir encontrar o caminho dele. Dentro de um olhar de supervisão que eu acredito mais amplo. Então, eu acredito muito no papel do supervisor como um educador. Não é? Eu acho que a gente não pode se deixar ser tragado por um tecnicismo. Então, eu acho que deve-se apresentar uma diversidade de possibilidades e um respeito para a forma como esse estudante, ele está, ou esse jovem recém-formado, se desenvolvendo e encontrando um caminho dele. Muitas vezes, ele vai passar por diversas estações, inclusive. Eu vejo na minha formação como eu fui passando por diversos momentos na minha existência que foram importantes. Então ele pode ir descobrindo alguns caminhos que vão levar ele a ser um bom profissional. Eu acho que esse respeito do supervisor é fundamental. Eu tinha uma provocação, eu vou deixar para daqui a pouco. Uma pergunta da Luana Furtado Retamero. O que e quem motivou vocês na escolha da graduação e depois o segmento das linhas? Eu vou começar então. A minha história, o meu irmão estava contando que ele fez uma avaliação vocacional para poder refletir, pensar na carreira dele. Eu não sei meu pai, ele vai contar. Mas a minha história para mim é muito interessante também e para mim é um pouco do que diz respeito do que é ser um adolescente. Eu acho que você tem seus interesses básicos e meu maior interesse na minha adolescência eram dois, né? Eram projetos sociais e história. Eu acho que esses eram meus dois interesses, né? Estava gostando, trabalhava com computação, era professor, então também gostava de dar aula, gostava de jogar RPG, que de alguma forma você tem uma coisa de dar aula, né? Você fala, você rege um pouco um grupo de pessoas. E estava muito envolvido em projetos sociais com grupos de serviços, né? Especificamente o Lions Clube aqui de São Paulo, o grupo jovem do Lions, que chamava Grupo de Castores.
Então eu tinha muito prazer em estar com pessoas, discutir ideias, e eu lia, assim, basicamente história era o que eu mais gostava. E isso acho que condisse com as 3 coisas que eu prestei. Eu não prestei psicologia. Eu prestei história, eu prestei computação, ciências da computação, alguma coisa assim, e prestei direito, né? E aí dessas todas, eu acabei pensando que direito era o caminho, e na hora de me inscrever, eu fui com a minha mãe fazer a matrícula, minha mãe falou, não, você não vai fazer direito, né? Assim, nessa brincadeira do tipo, acho que é psicologia que você gosta. Aí eu falava assim, mas eu acho que psicologia, não sei, eu gosto mesmo de história, direito não tem nada a ver com... ou seja, eu estava totalmente confuso, né? Então muitas vezes chegam os adolescentes, eu não sei o que eu vou ser quando eu crescer, naquela angústia, né? E aí a pessoa olha pra você tão apaixonado por psicologia, isso acontece muito comigo, pai, porque eu vou dar aula, os alunos falam, nossa, você gosta muito de neuropsicologia, você já sabia desde sempre? Não, né? De alguma forma o meu eu sabia, né? Mas não estava organizado na minha praxis mais consciente. Então eu falei, não, olha, bom, de psicologia acho que vai ficar, a gente conversou muito, né? Psicologia acho que fica como uma paixão e vamos ver como que é a psicologia enquanto profissão. E foi um pouco assim que eu comecei, mas logo, aí depois eu posso contar um pouco mais, mas logo a partir do 2º ano veio uma decepção muito grande com a faculdade de psicologia. E aí eu acho que é essa decepção que realmente me jogou para a profissão de psicólogo, né? Então aí sim que eu comecei com os incentivos do meu pai e com a busca aí incessante de livros que meu pai lia o tempo inteiro e repassava, caía na minha mão, eu comecei a encontrar a minha profissão, né? Porque a vocação eu já tinha. E óbvio que, sem dúvida, que meu pai é o grande modelo, né? Tirando meu pai, acho que um modelo que me apaixonou muito foi o Joseph Campbell, que meu pai me presenteou, o livro O Poder do Mito, né? E eu lia todos os livros do Jung, do Campbell, então para mim aquilo era muito interessante, porque era uma intersecção entre psicologia e história. Fazia muito sentido, ainda faz muito sentido para mim. Ainda os livros que eu mais leio depois de psicologia são história, então eu estou sempre cavando livro de história para poder ler. Bom, eu acho que eu contei um pouquinho, né, como eu entrei, e eu acho que assim, uma das coisas que me fortaleceu muito e que me deu a certeza do caminho foi, eu acho que o ensino que eu tive durante a época da escola, né, durante o ensino médio. Eu acho que eu tive uma formação muito humanista dentro do meu colégio, que foi o São Francisco Xavier, aqui no Ipiranga. Então eu acho que, como eles falaram, como eles contaram da vida deles, eu acho que eu também tive a minha parcela de inserção dentro de movimentos e de... A gente fazia muito trabalho social em creches, alguns asilos, Isso mesmo. outras escolas. O trabalho dos jesuítas sempre foi muito bonito. Exatamente. Então eu acho que, de certa maneira, é até uma história um pouco parecida, né? Claro. De uma certa forma. Agora, uma coisa que eu sempre bato às vezes na tecla, quando eu estou conversando com algum amigo, a gente chega nesse tópico, que o Tia acabou de comentar, que foi sobre ele estar indeciso naquele momento, né? Tá um pouco confuso. Como eu fiz um estágio em psicologia escolar, eu ainda estou com isso muito em voga aqui, né? Eu acho que assim, você com 16, 17, 18 anos, 19 que seja, você tem que escolher uma carreira ou um curso que você vai estudar e que dentro da nossa cultura é o que você vai seguir, né? De alguma forma, pode ser que termine seguindo ou não, como o seu trabalho, é algo muito difícil, né? Somos muito jovens para decidir algo, salvo acho que pessoas que já vêm maturando isso durante o colégio, durante experiências que teve. Para mim, me passa uma ideia de que, não sei como isso é para vocês, mas uma ideia de que às vezes é muito cedo isso, a gente tem que decidir com 17 anos uma profissão, uma carreira que a gente vai seguir, e como agora o mercado de trabalho está tanta gente buscando, né? A gente fica com aquela impressão de que a gente não pode perder tempo.
E o quanto que isso não prejudica, às vezes, a nossa autoestima, né? Principalmente se você está desconectado com a sua vocação, né? Se você não Desgaste, se você né? não tem uma boa capacidade de se observar, o que eu gosto. Então você está pensando em fatores de mercado, financeiro, ou se comparando com colegas e tal. Então isso acho que dificulta ainda mais. É, verdade. Porque por mais que você comece cedo, mas você fale, bom, isso tem a ver com a minha vocação, então projetos sociais, então psicologia, por quê? Porque eu sempre gostei de estar com gente, nananana. Ok, pelo menos você tem, minimamente se não der certo, você vai ter um tempo para melhorar e para se buscar. O problema é quando você, os velhos chavões, né? Ah, fui para administração porque eu gosto de empresa. Tipo, né? A pessoa não tem a mínima ideia o que é o processo de um administrador. Tal. Então, acho que estar desconectado e o processo de orientação vocacional é isso, né? Por isso que é terapêutico, porque é te ajudar a se perceber no seu eixo vocacional. Exatamente. Porque acho que, Emanuel, você fala uma verdade, né? A sociedade, ela cobra de nós uma escolha profissional numa época que a pessoa ainda está estabelecendo as bases da sua personalidade. Identidade. Né? E muitas vezes ela não tem todo esse grau de autoconhecimento para ela poder fazer uma escolha. Claro que o trabalho que você fez de orientação vocacional foi um trabalho que te ajudou muito. Né? Uma compreensão interna, uma compreensão de mim mesmo. Isso, uma autocompreensão, né? Um diálogo com o pai, com a mãe, Com certeza. com o irmão. Isso é uma coisa que também colaborou bastante. E quando o Tiago, quando você falou aqui, meu filho, quando você estava falando da questão econômica, disso, daquilo, eu me lembrei que quando eu fiz o meu mestrado ele versou sobre um programa de televisão popular. Era o programa Silvio Santos. A influência do programa Silvio Santos na construção, na autenticidade do aluno de pedagogia. Então, o que eu queria, no fundo, o que é isso? Eu queria entender se uma pessoa que estava se formando como educador, pedagogo, educador, e assistia uma dieta, vamos dizer, bastante suculosa de um programa popular, no caso do programa Silvio Santos, se isso contribuiria para ela lidar melhor com as questões do dia a dia da vida, ou não. Né? Bom, e eu tive que devorar muito sobre história da televisão brasileira e tive que devorar muito sobre a vida do Silvio Santos. E me chamou muito a atenção que o Silvio, numa determinada entrevista que ele deu muito poucas entrevistas, né? Ele nunca gostou muito de dar entrevistas. Uma das entrevistas ele disse assim: eu, independente da área que eu trabalhasse, eu faria sucesso. E eu seria uma pessoa muito próspera. Aí a pessoa pergunta para ele, o entrevistador pergunta, mas por que você está afirmando isso? Ele falou, por um motivo só. Porque eu só trabalharia naquilo que eu gostasse muito. Então, quer dizer, o sucesso profissional, a prosperidade profissional, ela é uma decorrência, claro, do teu grau de envolvimento. O problema é que muitas pessoas invertem, não é? Elas entram numa ansiedade tão grande por conseguir um poder de consumo, por conseguir o econômico, melhor, por conseguir um cargo melhor, por conseguir isso, que elas acabam anulando elas. E aquilo se torna infértil. Então, acho que o que nós sempre passamos em casa para os nossos filhos é: você tem que trabalhar em alguma coisa que você goste, alguma coisa que dê sentido para a tua vida. Não é? A partir desse sentido, claro que você vai prosperar, é óbvio. Não é? Até porque, né, aproveitando essa fala que eu concordo e gosto muito, porque às vezes a gente trabalha 3, 4 períodos quase, né?
A Isso. gente acorda de manhã, enfim, clínica, projetos. À tarde, muitas vezes, clínica, projetos. À noite, finzinho da tarde, começo da noite, clínica, projetos. Chega em casa e vai trabalhar mais um pouco. Vai digitar, vai fazer um vídeo, vai construir alguma coisa para o projeto. Então, para você trabalhar, né? Uma definição antiga que eu ouvi era assim, né? 8 horas de trabalho, 8 horas de sono e 8 horas tico-tico no fubá, né? Então é sair com os amigos, é comer, é passear. Então, muitas vezes você está num projeto de vida que você tem 16 horas de trabalho, né? 2 horas de tico-tico no fubá e 6 horinhas de sono. Então, claro, isso só não que isso seja a coisa mais saudável do mundo, mas isso só consegue fazer ou alguém que tem a corda muito no pescoço, está muito desesperado, ou alguém que está muito apaixonado, né? Por alguma coisa que está fazendo. E claro que o ideal é que a gente consiga aos poucos alinhar esse tanto de investimento, mas quando a gente ama muito o que a gente faz, o segredo não é trabalhar menos, mas é trabalhar com qualidade, que nesse momento que a gente está tendo aqui, que é um momento de muita qualidade e está dentro da categoria psicologia, que é o nosso trabalho, que é a nossa vocação, que é o nosso prazer, né? Eu queria fazer alguns comentários aqui. Muita gente mandando mensagens super bonitas. A Bernadette, a Ivone, a Kelly, a Maria Cristina, a Mel, todo mundo que está mandando mensagem, eu agradeço. Peço, por favor, mais uma vez para vocês compartilharem, para vocês curtirem. É assim que a gente vai sabendo que o nosso projeto está dando certo, né? Eu gostaria de pedir para Gabriela, você citar as minhas amigas e os meus amigos que também estão participando dessa nossa live, mesmo até aqueles que não fizeram pergunta, mas eles estão aí presentes. Eu gosto sempre de colocar o nome deles, né? Lembrá-los. Claro, nós estamos com a Emilene, Michele Moselita, Mônica Veloso, Ricardo Trindade, Kátia de Lima, Kátia Farias, João, Ana Lúcia, Priscila Pacheco e Maria José. Muito obrigado a todas vocês, a todos vocês, um grande abraço, e acho que valeria agora do mundo da psicologia, Gabriel. Quem que tem por aí? Do mundo da psicologia tem bastante. Tem a Bia, a Natália, Pedro Guilherme, Ana Júlia, Letícia, Edinaldo, Fernanda Brito, Marina Paiva, Isabelle, Lilian, Janaína, Lucas, Flávia Santos. Isso, um número grande de Muita pessoas. gente, né? Muitas pessoas. Marilene, Jamile, Jefferson, todo mundo aqui com a gente. Deixa eu fazer, gente, aproveitando, olha que legal, né? Essa coisa da interação online. Hoje a gente está num bate-papo para se conhecer, para vocês entenderem um pouco quem a gente é. A gente tem a ideia de pegar alguns temas dentro da psicologia, né? É uma vez por mês, a gente já falou isso na divulgação. Então a gente quer que essa uma horinha seja muito proveitosa. Quem sabe no futuro, né? A gente não aumenta e tal, mas pelo menos... A primeira temporada de pai para filho. Mas de qualquer jeito, agradecendo todas as pessoas que estão compartilhando, divulgando. Foi massivo, foi muito bonito. E é por coisas como essas aqui, ó, da Mel Matias, que a gente está fazendo esse bate-papo, né? Mel Matias, boa noite. Eu tenho apenas 16 anos e quero fazer faculdade de psicologia. Vocês têm alguma recomendação? Mel, acho que começando aqui, recomendação de faculdade não, porque claro que a gente sabe que faculdades investem de maneira diferente na educação, enfim, mas eu acho que a gente tem várias recomendações sobre psicologia, né? Sobre ser psicólogo, o que fazer para ser psicólogo, ou para os tipos, né? Porque cada um é o próprio psicólogo, mas algumas coisas que a gente pode comentar. Manu, quer começar pensando numa pessoa de 16 anos? Recomendações. Bom, eu vou trazer um pouquinho uma experiência que eu tive há pouco tempo atrás, né? Muita gente manda mensagem pra gente no mundo da psicologia dizendo que tem interesse em cursar psicologia. E muitos deles trazem a questão de que são muitas vezes o porto seguro de muitas pessoas. Então, ouvem muita família, ouvem muitos amigos,
procuram dar um apoio em algum momento, procuram colaborar para que as pessoas passem por momentos difíceis que estão vivendo. Então eu acho que inicialmente o que mais me chama a atenção nesse momento, né, recém-formado, eu acho que é a oportunidade de poder ajudar pessoas, colaborar com pessoas que estão passando por momentos complicados e ajudá-las a estruturar melhor a vida naquele momento. Eu acho que isso que é o que me move mais, eu acho que é uma das coisas essenciais para nós psicólogos. Eu acho que na nossa... Como que é o nome da garota? Mel, deixa eu pegar aqui, Mel Matias. Então, Mel, eu acho que assim, na nossa experiência, tanto minha quanto do Tiago e agora mais recente do Emanuel, uma coisa que a gente sempre pensou que é muito importante é não ficar restrito à faculdade. A faculdade, ela vai te dar um painel amplo de autores, teóricos, teorias, etc., que é muito válido e é muito importante, né, para a tua formação. Mas você precisa de experiência. Não é? Você não pode ficar só esperando a experiência da faculdade, os estágios da faculdade. É muito importante que você parta para buscar. Se você tiver dificuldade com estágio, parte para o trabalho voluntário. O trabalho voluntário, ele te dá uma experiência enorme. Então, o Emanuel teve experiências nisso, o Tiago teve experiências nisso, e eu também tive experiências nisso que nos ajudaram muito. O Emanuel, por exemplo, faltou acho que falar isso, você trabalhou 4 anos e pouco, 4 anos e meio mais ou menos, no consultório de psicologia nosso. Ele trabalhava, claro que não no trabalho de ajuda direto com as pessoas, mas ele trabalhava cuidando das novas mídias, cuidando do site, do consultório, recebendo pessoas na recepção, né? Entendendo o funcionamento administrativo de um consultório. Então, é importante você ter experiências. Isso eu acho significativo. E uma coisa que eu queria também falar, já nesse momento, nós estamos indo para o momento final, que talvez ficou um pouco no ar, algumas pessoas perguntaram da abordagem, nós falamos do respeito e tal. Eu queria dizer o seguinte, hoje, a nossa prática profissional, eu acho que a gente, claro que o Tiago tem o caminho dele, a experiência dele, o Emanuel vai construir o seu caminho daqui para frente, eu tenho o meu caminho, mas o que nós temos de comum, o que nós adotamos é uma visão, vamos dizer, cognitiva básica, não é? Uma abordagem cognitiva básica. Mas a abordagem cognitiva que nós abraçamos, ela teve muito, uma visão para nós em função das grandes conquistas da psicologia cognitiva, né, Tiago, Emanuel, no mundo contemporâneo. Quer dizer, a importância, primeiro, de você trabalhar com diagnóstico. Você só vai tratar bem uma pessoa se você tiver diagnóstico. Então, a importância do diagnóstico. 2, a importância de a gente trabalhar em equipe multidisciplinar. Com certeza. Não é isso? Falar uma linguagem que os outros profissionais da área de saúde possam entender o que a gente está querendo falar. O fonoaudiólogo, o médico, a enfermeira, não é? A nutricionista. Então a gente tem um acordo básico em termos dessa linguagem. E a psicologia cognitiva, ela possibilita isso de uma forma muito grande. Outra coisa, a psicologia cognitiva, ela tem uma abertura muito grande a essa colaboração de técnicas entre as diversas teorias. Agora, nós não entendemos a psicologia cognitiva de uma forma ortodoxa, não é? Nós entendemos que o modelo cognitivo de atuação é muito grande. Ele implica, você falou hoje do Luria, da escola de Vygotsky, não é? Ele implica, por exemplo, no próprio Piaget,
que é bem diferente o olhar do cognitivismo russo, mas que é um autor cognitivo. Então nós podemos olhar a visão cognitiva, o olhar do Vittorio Guidano, da psicologia cognitiva construtivista, um olhar mais generoso, quer dizer, não pegar aquela visão do Beck rígida, não é? E tentar aplicar, mas um olhar cognitivo amplo. É isto o que a gente tem procurado fazer. Por exemplo, eu estava outro dia dizendo para uma pessoa, ela se espantou quando eu falei, em Israel teve um grande cognitivista e que ele fez lá um elo muito grande da psicologia cognitiva com Jung, que o Tiago falou há pouco e que é um dos meus, eu diria, mentores no meu trabalho, né? Naquilo que eu faço. Mas como? Cognitivismo com Jung? Eu falei, claro, o nome desse autor é Reuven Feuerstein, ou Feuerstein. O Reuven, ele tinha basicamente a ideia do seguinte, que o Jung trouxe para nós toda uma compreensão dos rituais e como os rituais são importantes para agregar e fortalecer os grupos e a família. Então, você veja como é importante. Nós respeitamos a diversidade. Agora, se você perguntasse para nós qual a abordagem hoje que te inspira, seria uma abordagem fundamentada na visão cognitiva de forma ampla. Esta é a nossa abordagem. Agora, claro que o Tiago vai ter o caminho dele, o Emanuel tem o caminho dele e eu tenho o meu caminho, como cada psicólogo da nossa equipe lá de psicólogos no consultório, que hoje estamos em torno de 24 profissionais, cada um tem o seu caminho. Nós temos muito, eu acho que isso nós pegamos muito da psicologia humanista do Rogers, não é? O respeito pelo caminho de cada profissional. Eu acho que eu queria fazer um comentário ainda falando para Mel Matias. Mel, dá uma olhada nas mensagens aqui, eu sei que você já agradeceu os comentários, mas dá uma olhadinha nas mensagens, porque várias pessoas deram ideias. A Karen Horta aqui estava dando uma ideia, eu acho que é isso, né? Construir a tua carreira se faz dentro e fora da faculdade e se faz com pessoas, né? Eu sempre brinco que uma das coisas que me incomoda dentro da psicologia, a gente é muito, eu acho que dá para perceber essa família que é muito propositiva, a gente fala pouco negativamente das coisas, e eu sou muito assim também, mas já que eu vou abrir uma exceção para mim, eu acho que uma coisa que me incomoda são pessoas que não gostam de seres humanos, e tem muito psicólogo que não gosta de gente, isso é um problema. Então, se você quer ter uma profissão que lida com seres humanos e você sente que tem dificuldades, é bom procurar uma terapia, é bom procurar se conhecer, porque você está lidando com seres humanos o tempo inteiro na psicologia. Seres humanos em posições diferentes, de necessidades, às vezes não sofrendo tanto, mas com algumas necessidades. Mas gostar de gente me parece que é também uma coisa muito importante. Então, enfim, eu queria dizer que esse primeiro papo aqui que a gente tá construindo, essa visão ampla, acho que essa é a proposta do encontro, né? Esse de pai para filho é um pouco o como que a gente quer ao mesmo tempo que mostrar como a gente construiu a nossa visão ampla de psicologia e de homem e de ser humano, né? Nesse sentido que a gente foi constituindo durante os nossos percursos, e ao mesmo tempo começar a discutir também um pouco da prática clínica, que a gente já falou um monte aqui, mas também pensar na experiência de cada um dentro da clínica, né? Como que a gente lida com criança, como que a gente lida com depressão, com pânico, ansiedade, fobias, como que a gente faz contato com a escola, como que é feita, qual a importância das avaliações, como construir pontes com a prática, uma coisa os cuidados éticos, os cuidados éticos, enfim, e essa experiência toda a gente tem vivido aqui, eu e Manu, a gente tem vivido muito isso dentro da clínica, né, da família, clínica de psicologia, nas supervisões, na experiência clínica, no cafezinho, no bate-papo, e é um pouco disso que a gente também quer poder mostrar de uma forma, claro, com os limites da internet, mas de uma forma o mais clara possível. Queria dizer também que dentro do consultório existem
além do atendimento que a gente faz dentro do consultório de psicologia, que é um atendimento muito bonito, com muitos projetos sociais na favela do Heliópolis, aqui no bairro, toda a extensão do bairro do Ipiranga, em São Paulo. Quem não conhece, como a gente já falou, entra em oconsultório.com, www.oconsultório.com. Dizer que a gente tem o Mundo da Psicologia, que é um projeto muito bonito, é um projeto que já tem um tempo de existência e que ele é muito bonito, por exemplo, para a Mel e para as outras pessoas que querem conhecer a amplitude da psicologia. A gente toda semana, né, tem bom, diariamente tem postagem, mas sempre tem artigos inéditos feitos pelos escritores do blog, então tem muitos colaboradores do blog. Então, do mesmo jeito que o consultório aqui tem 24 terapeutas, o blog tem uma série, não sei, 8, 10 pessoas que escrevem, psicólogos que escrevem ali para o blog. E dizer também que uma outra coisa que a gente tem feito muito são cursos, vou fazer, como diz na TV, o meu jabá, né? Vou contar um pouquinho do que eu tenho feito. Eu tenho um projeto antigo que eu brincava com a minha chefe, que era os saltimbancos da neuropsicologia. Então eu vou pegar uma Kombi e vou viajar ao Brasil dando aula de neuropsicologia, né? Então a Kombi não existe e também não sou muito saltimbanco, mas a gente tem dado bastante aulas e montado alguns cursos para mostrar essa forma de visão de homem, de visão de mundo, como que a gente faz isso na avaliação, na reabilitação, na TCC. Então, esse é um pouco o meu papel dos últimos tempos. Então, a gente está sempre com cursos muito legais. Agora, em BH, a gente vai começar um prático de reabilitação. Fala um pouquinho, em 2016, as cidades do Brasil que você levou essa proposta de curso de neuropsicologia e psicologia cognitiva no Brasil. Se eu começar a falar, vai ser saltimbanco, né? A gente foi Porto Velho, Cacoal, em Rondônia, né? A gente foi Rio de Janeiro, a gente foi interior de São Paulo, fui interior do Paraná, Santa Catarina, aí Nordeste foi Recife, Ceará, a gente foi Natal, enfim, no Nordeste a gente foi uma série, acho que foram mais ou menos umas 30 aulas, mais ou menos, que ocorreram no ano de 2016, né? Em geral são workshops ou cursos de fim de semana que a gente vai e dá os cursos. Eu tenho tentado levar um formato onde eu tenho a parte que eu quero passar de conhecimento, mas eu tenho habilidades que eu tento treinar nos alunos. E ao mesmo tempo, você levando um número muito grande de estados, né, que o Tiago levou, né, Emanuel? Muito grande de estados, esse trabalho que ele realiza de neuropsicologia, ele estava concluindo, como concluiu maravilhosamente bem, o doutorado dele pela Unifesp. Então, isso faz o coração aqui do pai se encher de orgulho no bom sentido da palavra. Como o Emanuel e a Gabriela, que está aqui nos ajudando, essa fundação que eles fizeram, ambos do blog, O Mundo da Psicologia, é um trabalho muito ideal e que quando eu leio os posts ou eu vejo o trabalho deles, eu vejo o primor pela ética, que é uma coisa fundamental, o respeito pela pessoa humana. Vocês estavam concluindo, tanto a Gabriela como você, o curso de psicologia e ao mesmo tempo levando esse projeto adiante. É isso? Eu acho que, para concluir, a gente gosta de contar um pouco das coisas que a gente faz, porque tudo que a gente faz, a gente tenta fazer em parceria, tanto entre nós, né? Então, por exemplo, os cursos que a gente monta em São Paulo ocorrem dentro da clínica, né? No salão que a clínica tem. Os cursos que eu ando fazendo em São Paulo, quem promove, quem faz a organização é o Mundo da Psicologia. Então, na verdade, porque a gente, além de ter parceria entre nós, a gente, desde 97, quando você montou o primeiro site de psicologia, pelo menos que a gente tem notícia do Brasil, antes do CFP, de CRP e tudo mais, então, a gente sempre acreditou que a gente tem que fazer um trabalho em comunidade, né? Então, essa coisa de agora a gente poder postar,
escrever textos, divulgar e trocar agora, o mais legal de tudo, trocar, ler o que vocês estão pensando, isso é revolucionário. E a gente sempre fez isso no micro, né? Nos nossos cursos, na clínica e tal. Poder fazer, estender isso pelo Brasil e pelo mundo através do Facebook, do YouTube, da internet é maravilhoso. Então acho que essa, né, Manu? Conclui pra gente, vai. Eu queria, antes da gente finalizar, acho que a Gabriela tem uma mensagem, um comentário. Eu acho que para encerrar a gente tem uma pergunta do Pedro Guilherme. Ele gostaria de algumas dicas de livros para quem quer fazer psicologia. Vamos lá. Eita, Quem nós. começa aí? Uma dica de livro. Tem um livro que eu gostei muito de ler durante a graduação, que foi o do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido. Ótimo. Bom, Eu acho um livro maravilhoso e que vale a pena ir atrás. É só para dar uma palhinha rapidinha nesse encerramento, Viktor Frankl foi um psicólogo que criou uma abordagem chamada logoterapia, a psicologia do sentido. Para vocês terem uma ideia, Viktor Frankl, um judeu que foi preso num campo de concentração nazista, e quando ele chegou no campo de concentração, ele se fez uma pergunta naquele instante. Né? Como que uma pessoa sobrevive a isso aqui? Um lugar desumano, um lugar sem alimentação, condições das mais difíceis. E o Viktor começou a conversar com as pessoas, né? Conversar com um, conversar com outro, e lá ele notou, nessas conversas, que tinham pessoas que, apesar de viver nas condições mais difíceis e precárias de vida, as pessoas diziam: Viktor, eu preciso sobreviver, porque eu tenho que ver como que vai ser o rostinho do meu neto. Viktor, eu sou um médico e eu tenho que sobreviver porque, não sei, eu vou querer ajudar outras pessoas. Mais ou menos isso. E existiam pessoas que deprimiam. Né? Elas diziam: olha, não vai ter jeito, eu não vou conseguir, isso aqui tudo fala da péssima natureza do homem, não sei mais o quê, e essas pessoas morriam logo. Viktor cria um sentido para a vida dele. Nos momentos mais difíceis ele mentalizava que ele ia levar a teoria dele, a logoterapia, para as pessoas no mundo, né? E ajudar muitas pessoas. Eu não preciso dizer para vocês que o Viktor Frankl sobreviveu ao campo de concentração e nos deu essa pérola maravilhosa da logoterapia para todos nós. Então esse livro que o Emanuel indicou, repete, Manu, para eles. Em Busca de Sentido. Em Busca de Sentido. Eu acho que é um belo livro para quem quer fazer psicologia. Assina embaixo. E fazendo como o João Kleber faz, deixamos para a próxima, né? Vamos. Na próxima a gente continua e traz de novo toda essa discussão. Vamos falar dos autores que a gente leu e que a gente gosta, inspira a nossa prática, né? Tanto com filosofia quanto com técnicas, estratégias e o que eu falo muito nas aulas, abordagem, né? Uma visão de abordar o mundo, de ver o mundo. Acho que foi isso, foi um super prazer passar essa, deixa eu ver aqui, 1h10 com vocês, discutindo e apresentando um pouco esse projeto. Em um mês a gente volta com um novo De Pai para Filho. Dessa vez vai ser temático, então a gente já vai ter um teminha organizado para vocês e a gente vai tentar manter o mesmo grau de qualidade e interação. Antes da gente finalizar, eu queria fazer o último merchanzinho final. Nós, no mundo da psicologia, temos, no momento, se eu não me engano, 8 colunistas com a gente e nós temos 2 vagas em aberto. Então, se você está no 5º ano de psicologia ou já é um psicólogo formado, gosta de escrever e gostaria de divulgar seus textos, compartilhar com um número grande de pessoas, manda uma mensagem, procura a gente no Facebook, que a gente conversa, bate um papo e faz uma parceria bem legal aí junto. Ah, lembrei. Agora é sério, a última. Existe um segredo no Facebook para vocês sempre receberem atualizações do Alexandre, do Thiago, do mundo da psicologia. Qual que é? Você dá um like, quer dizer, curte a gente, vira amigo, né? Transforma em amigo.
e clica em seguir. Se você clicar em seguir, toda vez que a gente postar um vídeo, e meu pai posta vídeo... Diariamente, quase. Não sei se diariamente, mas semanalmente vários, né? Você pode acompanhar um pouco as ideias dele e o trabalho. Você vai ser notificado, né? Você é direto. notificado, chega no teu Facebook, se o Facebook está cadastrado no teu celular, chega no teu celular, tá bom? Clica na opção seguir. Bom, vamos desconectar aqui. Valeu, gente! Um abraço! Até mais que vem. Tchau, tchau.